Graça e paz, amados. Aqui é o pastor Paulo. Tudo bem com vocês? Estou aqui com uma mensagem abençoada da parte do Senhor, amados. A gente está vivendo aí dias em que não podemos estar juntos, próximos, fisicamente, mas a palavra do Senhor, ela continuará chegando nos nossos corações. Amém? Eu tenho algo grande nessa tarde para nós e quero dividir com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amados, nessa tarde eu quero falar com você sobre a cegueira, sobre algo que a gente não consegue ver, sobre algo que nós temos dificuldade de entender ou de perceber, algo que não está muito claro aos nossos olhos, os nossos olhos naturais, e às vezes também aos nossos olhos espirituais, amém? Uma coisa chamada entendimento, ou como você quiser, o discernimento. E eu quero dizer para vocês nessa tarde, amados, que existe dois tipos de cego. Um cego é aquele cego físico. Aquele cego físico que é cego e sabe que é cego. E há um outro tipo de cego. É aquele que é cego e não sabe que é cego. Esse é complicadíssimo. Mas tem aquele, amados, que tem o entendimento de que ele é cego e que ele precisa ter os olhos abertos, desvendados, para ver a glória do Senhor. Somente o Espírito Santo de Deus desacortina, ele abre os nossos entendimentos, a nossa visão, para que nós possamos contemplar a glória de Deus. Amém? O mundo, amados, o mundo ele adora aquilo que vê. O mundo ele cobiça aquilo que é visível aos seus olhos. A gente vê que Eva, ela cobiçou um fruto que era agradável aos olhos. E ela simplesmente comete ali uma atitude perversa, má, de desobediência, algo que desagrada o coração de Deus. Amém? Mas nós adoramos aquilo que cremos. Somos peregrinos, somos caminhantes, andamos numa direção. E essa direção nós andamos através da fé. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5:7, andamos por fé e não por vista. Amém? É sobre isso que eu quero falar com você nessa tarde de hoje. Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias no Salmo 119, do versículo 17 ao 24. Amém? Salmos 119, do versículo 17 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste asperamente os soberbos amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Enquanto os príncipes se caluniavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Amém, amados? Senhor Deus e meu Pai, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua palavra. Usa agora o teu servo como te apraz, Senhor. Fala através do teu Espírito Santo, Senhor. Tudo que aquele teu povo precisa ouvir, Senhor. E que cada um daquele que agora ouvir essa gravação, essa mensagem, venha ser tocado de forma especial com a unção do Espírito Santo de Deus. Amém? Amados, que palavra abençoadas, amados. Amados, é bem verdade que a nossa visão, por causa do pecado, a nossa visão ela é uma visão curta, a nossa visão ela é uma visão limitada, a nossa visão é uma visão turva. Tudo isso por causa do pecado, porque nós nos afastamos de Deus por causa do pecado. O pecado faz divisão entre o Criador e a sua criatura. Nós fomos feitos para estar em comunhão com Deus, com aquele que nos criou para ser filhos e andarmos unidos e ligados, mas o pecado ele cria distância. Assim acontece com a nossa visão. Quantos não conseguem ver e sentir a glória de Deus?
Porque essa turbulência, essa fumaça, essa distância, essa cegueira, ela, através dessa mensagem, ela vai ser quebrada em nome de Jesus. Porque não haverá mais separação, amados. Porque toda maldição será quebrada nessa tarde, se tu crer no poder de Jesus na tua vida. O versículo 17, ele diz assim: faze bem ao teu servo, para que viva e observe o que é a tua palavra. A gente vê de um lado um Deus generoso e abundante que dá a vida através da palavra. De um outro lado, nós vemos um servo necessitado, um homem necessitado, implorando pela própria vida. Porque nós aprendemos com esses versículos o quê? Que nós somos dependentes das misericórdias de Deus. E é preciso que Deus, ele abra a nossa visão espiritual para que nós possamos contemplar tudo aquilo que ele tem de melhor para cada um de nós, para a nossa família, para o nosso ministério, para o nosso dia a dia. Porque ainda que aconteçam coisas, amados, Deus ele vai fazer por cada um de nós. Mas às vezes a nossa mente está como o nosso óculos está vencido, ou aquele que depende de óculos e simplesmente não tem. Ele acha que ele enxerga bem. Assim é o homem sem Deus, assim é o homem sem fé. Glória a Deus, amados. O versículo 18, que é o versículo chave, que diz assim: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. O salmista reconhece a sua cegueira espiritual. Paulo vai dizer aos Coríntios, segunda epístola de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo vai dizer assim: o Deus desse século cegou o entendimento do homem para que ele não veja a glória de Deus através do evangelho. Porque há uma ação realmente demoníaca nesse negócio. Quando eu não consigo contemplar aquele que me criou, aquele que me fez a sua imagem e semelhança, é porque algo está encoberto. O evangelho de Jesus vem para descobrir todas essas coisas. Porque o evangelho de Jesus, ele vem nos revelar aquele que viria para nos salvar. E a obra dele já está pronta. E quando eu tenho os meus olhos desvendados, quando o Senhor faz a obra em mim, ele imputa em mim a justiça e coloca em mim a sua fé. O meu coração fica cheio de fé. E através dele eu passo a vê-lo. Eu passo a contemplar a glória de Deus através do poder do evangelho. O salmista, ele clama por quê? Por visão. A visão que está na lei de Deus. Porque a própria lei de Deus, ela é santíssima. E a lei de Deus, ela não quer e não permite, ela tem como propósito que nós tenhamos o coração e a visão aberta para contemplar esse Deus maravilhoso, que nos criou, que fez todas as coisas. Esse Deus que é poderoso para mudar a nossa história, o nosso dia a dia. Aí fala da visão. Passamos a ter a visão de quê? De todas as coisas. Quando nós temos o nosso entendimento aberto, visão do pecado, precisamos ter a visão do inferno, a visão do perdão, a visão do amor de Deus, a visão da graça e da vida eterna. Somente quando eu tenho os meus olhos restaurados para vê-lo, eu consigo crer nessas coisas. Amado, é preciso crer, saber que o diabo existe. É preciso saber e ver que o inferno existe, que há anjos, que há demônios e que há caminhos e um caminho. Somente através da nossa visão restaurada. E nessa tarde eu digo para os amados: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar os teus caminhos, a tua lei, a tua glória, os teus propósitos para cada um de nós, para todo aquele que crê em ti. Amém, igreja? As maravilhas são os favores de Deus para cada um de nós. O Senhor continua operando maravilhas. Mas eu preciso ver com os olhos da fé. É os olhos da fé que me leva a crer e a observar as maravilhas desse Deus, a contemplar a sua glória na minha vida, no meu dia a dia. As maravilhas são favores de Deus, os milagres de cura, o perdão, libertação, restauração de cada um de nós. E o milagre principal, amados, que é o maior propósito de Deus para a nossa vida, que é a maior maravilha, que é o milagre da ressurreição. Porque a palavra de Deus diz que assim como morremos com Ele,
também renasceremos, ressurgiremos, seremos um corpo ressurreto e viveremos para sempre com Ele. E é essa maravilha que o Senhor quer que nós entendamos, que nós possamos crer e, através da nossa visão restaurada, podemos contemplar. Isso está disponível para cada um de nós, amados. Está disponível para todo aquele que crê. Porque eu preciso entender, amados, que o defeito não está no meu Deus. Quantas pessoas colocam a culpa em Deus, em tudo que está acontecendo? Não, gente, a culpa não está em Deus. Eu preciso entender que o defeito está nos meus olhos. O defeito, a dificuldade, está na forma como eu vejo. O defeito, a dificuldade, ela está no pecado que não me permite ver plenamente a glória de Deus. Porque quando Jesus voltar, nós teremos tudo refeito. Seremos refeitos, seremos glorificados, teremos tudo restaurado. E aí poderemos andar de mão dadas com Ele, como era no início. O pecado cega todo o entendimento. O pecado nos afasta de Deus. E a nossa cura, amados, está, sabe onde? Na palavra de Deus. Porque eu preciso conhecer essa palavra, meditar nessa palavra e entender que há um Deus que tem como propósito restaurar todas as coisas na minha vida, inclusive a minha visão espiritual, para que eu possa contemplá-lo. Abre os meus olhos. O salmista ora. Oração, amados. Colocar o teu problema diante de Deus. O Senhor conhece a nossa dificuldade. O Senhor sabe da dificuldade que nós temos, cada um, de contemplá-lo. Mas o Senhor quer que você coloque a tua dificuldade para Ele, ainda que Ele saiba. E nessa tarde Ele está dizendo, ore, clame, fale para mim do teu problema. Abre os meus olhos, diz o salmista em oração. Porque ele entende o quê? Que nós não podemos abrir, mas Senhor, Tu pode. Tu pode todas as coisas. Amados, não há salvação, não há maravilhas por conta própria. Não há ministério que vai superabundar em milagre, em graça, em salvação, se o Espírito Santo de Deus ali não atuar. Porque nós somos meros instrumentos. Porque ainda que somos ministrantes da palavra, ainda somos pecadores. Temos um sangue pecaminoso. Temos uma natureza pecaminosa. Mas o Senhor, a cada dia, vai abrindo mais os nossos olhos. Porque através da santificação aprendemos a contemplá-lo e andar com ele. Batimeu, o cego, ele foi perseverante. O Batimeu, ele entendeu uma coisa, amados, que eu preciso e você precisa entender. Nós somos cegos. Precisamos colocar isso no nosso coração, porque, amados, o pior cego é aquele que é cego e não sabe que é cego. Mas Batimeu, ele reconheceu uma coisa. Primeira coisa, ele era cego. Segundo, ele reconheceu o filho de Davi, ele chama por ele. Você precisa saber quem é Deus. Você precisa saber quem é o filho de Davi e por que ele veio a esse mundo. Segundo ponto, ele reconhece a sua limitação. Batimeu, ele reconhece, ele fala, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aquele homem alcança a cura, porque aquele homem, ele abre o coração, aquele homem, ele reconhece a sua limitação, aquele homem reconhece que ele é pecador. Jesus restaurou a visão daquele homem. E Jesus, nessa tarde, ele quer restaurar a visão de cada um de nós. Ele está disponível para cada um, para todo aquele que abre o coração e crê. O versículo 19, na parte A, diz assim, sou peregrino na terra. Esse é um ponto também, amados, que eu preciso entender, porque sem Jesus a gente está perdido. Sem Jesus eu não tenho direção, sem Jesus eu não tenho fé, sem Jesus eu não sei de onde eu vim, quem eu sou e para onde estou indo. Pedro diz para Jesus uma frase maravilhosa, quando ele diz assim, Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens a vida eterna? É isso que eu preciso entender, amados. Sem Jesus eu não tenho para onde ir. Eu preciso da fé, aquela fé que Ele coloca no meu coração. E sei que pela fé Ele me promete, eu sei onde vou chegar. E se tu tem essa fé no teu coração, tu vai chegar também. E se tu não tem, se a tua visão não está restaurada, através dessa mensagem, o Espírito Santo de Deus vai transformar o teu coração. E você vai se encontrar no caminho com Ele. E você vai morar na eternidade com Ele. Porque essa é a promessa do Senhor para cada um de nós. Versículo 19, parte B. Não escondas de mim os teus mandamentos. Sabe o que o salmista está dizendo? Ele diz assim, Senhor, revela para mim a tua vontade. Me revela o teu projeto para a minha vida.
Me revela o teu projeto, porque eu sou dependente de ti, eu sou pecador. Eu dependo de ti para poder te contemplar e andar no teu caminho. A busca pela revelação divina. Amados, nós precisamos buscar a revelação para cada um de nós, a revelação que o Senhor tem para cada um. É a profecia, aquela que salva, aquela profecia que está na palavra, aquele projeto. A gente precisa ter sede da palavra, a gente precisa ter sede de Deus, porque o Senhor é o meu verdadeiro alimento. É Ele que me alimenta, é Ele que abre o meu entendimento, é Ele que me mantém de pé. Versículo 19, na parte C. Os teus mandamentos são, olha só, a minha direção. Os mandamentos de Deus é que nós obedeçamos e andamos na fé, andamos no caminho dele. A gente precisa andar, amado, com os olhos da fé, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu imagino, não aquilo que está nos livros, na ciência. Não, meu querido, é aquilo que o Senhor está te dizendo nessa tarde. São com esses olhos que nós precisamos caminhar. Versículo 33. Príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou onde? Nos teus estatutos. Porque apesar das tribulações, apesar das coisas que vêm, das adversidades, apesar de todas as turbulências, tudo que está acontecendo à nossa volta, eu preciso me firmar nos mandamentos. Eu preciso seguir aquilo que a palavra me manda, amado. Eu preciso caminhar e ser forte. Não por minha força, não, mas ele diz, entendeu? Ser forte, se mantém de pé, que eu sou contigo. O Senhor, nessa tarde, Ele é com cada um de nós. E não abandonar a fé, amados. Apesar de tudo que acontece, não abandone a tua fé. Versículo 24. Também os teus testemunhos são o quê? O meu prazer. E os meus conselheiros. Amado, prazer é porque o nosso deleite na nossa vida é a presença de Deus. Eu me deleito nele, ele é o meu maior prazer. Ele coloca em mim o prazer de buscá-lo. Esses são os testemunhos da palavra dele. Os meus conselheiros são esses prazeres que ele me coloca. É essa vontade de estar na presença dele. São os atributos dele que ele imputa em mim. Versículo 18, abençoado esse versículo. Desvendo os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Nessa tarde o Senhor ele está desvendando. Ele está desvendando os teus olhos, Ele está te revelando aquilo que Ele tem de melhor para você. Deus está restaurando a tua visão. Se tu ainda não consegue contemplar as maravilhas do Senhor, a glória do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua saúde, no teu financeiro, no teu ministério, nessa tarde o Senhor está fazendo isso por você. Basta você abrir o teu coração, basta você colocar essa palavra no teu entendimento e o Senhor ele tem propósito grande para tu. Para tua casa, para tua família. Ele quer restaurar o teu lar, a tua família. Ele quer restaurar a tua doença, o teu financeiro e o teu ministério. Eu quero agora estar orando pela tua vida. Senhor Deus e meu Pai, eu quero te agradecer agora, Senhor, por tudo que tu tem feito nesse ministério. Quero te agradecer por todas as maravilhas, Senhor. Senhor, tu tens sido Deus grande e beneficente por toda a eternidade. Não há Deus como ti, Senhor. Tu é maior do que todas as coisas. Tu está fora de todas essas coisas porque tu criou todas elas. Nada te foge ao controle. Senhor, nessa tarde agora eu quero profetizar a cura daquele que não consegue te ver. Eu quero profetizar a cura daquele que não consegue acreditar em ti. Eu quero profetizar a cura, Senhor, daquele que não consegue caminhar no ministério. Eu quero profetizar a cura agora daquele que tem uma doença, daquele que está doente, daquele que não consegue crer e daquele que está abrindo o coração, mas está doentio, que está abatido. Que tu venha colocá-lo de pé, que tu venha curar cada um de nós, Senhor. Abençoa esse ministério, Senhor. Abençoa a família daquele que agora está ouvindo essa palavra. Abençoe a cada um de nós. Guarda-nos, Senhor, debaixo da tua mão poderosa. É o que eu profetizo e clamo em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra, amados. Fiquem com Deus.